Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre o metrô. Pois é, palavrinha simplesinha, né? Metrô de Belo Horizonte, que mais uma vez está aí em discussão. Avançamos em alguns passos nos últimos anos, esses passos meio que retomaram e agora a gente está numa discussão, no alto da discussão sobre a evolução do metrô. Para começar o ano de 2023 e fazer uma análise boa do que vem por aí, a gente tem essa perspectiva positiva do metrô. Ou será que ela não é tão positiva assim? A gente vai entender com quem está acompanhando isso de perto. Luiz Antônio Ataide, vice-presidente da Aceminas, presidente de infraestrutura, do Conselho de Infraestrutura da Aceminas, ele que também é presidente da Estia Consultoria e trabalha com estratégia econômica, estratégia de gestão. Obrigado, viu, Luiz, pela sua participação. Satisfação recebê-lo. Prazer, da mesma forma. Boa tarde para você, Fabiano. Ataide, que eu tenho, já tive a oportunidade de entrevistar em alguns momentos como alguém do governo. O senhor já esteve sempre aí, né? Estava no governo Anastasia também, né? Sim, eu sempre fui um servidor público até me aposentar em 2014. E a minha área, eu sou, na realidade, egresso do Banco Sofimento de Minas Gerais. E a minha vida toda se pautou no setor público, né? E com um enfoque muito grande na parte de infraestrutura, tanto no governo estadual como no governo federal. Legal. A gente vai falar muito aqui do Luiz Antônio Ataide ainda, mas a gente começou o programa já num assunto que todo mundo gosta de discutir em Belo Horizonte, né? É política, economia, Cruzeiro e Atlético e o metrô. São os temas que estão sempre em voga, né? Porque o metrô é quase que uma lenda nos últimos anos, né? Se fala de poucos trens, de pouco acesso. O que a gente avançou nesse ano de 2022 que passou e o que a gente entra em 2023 com expectativa? Então, futebol, bola para frente, política tem que dar certo e metrô tem que estar nos trilhos, né? E principalmente quando a gente está falando de ampliação do metrô de Belo Horizonte. É uma situação muito curiosa e que já deveria, essa discussão não está tendo aqui na terceira década do século XXI, falarmos em expansão, linha 2 do metrô de Belo Horizonte, quando a gente deveria estar na linha 3, na linha 4. Se nós olharmos, só para você ter uma ideia, dos metrô das 3 outras capitais, que são do porte de Belo Horizonte, um pouquinho maior, São Paulo, Rio e Salvador, as suas linhas de metrô, o seu sistema de metrô já estão extremamente avançados. Hoje você vai do centro de Salvador até o aeroporto, até a cidade de Lauro de Freitas, de metrô. Né? São Paulo já tem 7 linhas, o Rio de Janeiro tem 4 linhas, aí fazendo a composição no sistema, metrôs com trens metropolitanos. E Belo Horizonte, lamentavelmente, nós paramos no tempo. Esse é o fato, né? Há 22 anos, desde o ano de 2000, nós não temos 1 metro, não quilômetro, 1 metro de metrô. E imagino que foi nesse tempo todo, né, é uma estrutura cara, uma estrutura complexa, né? Nós viemos num processo aí de não investimentos à altura do que se precisa, é um transporte de massa, transporte para mais de 200, 300, 400, 500 mil passageiros dias, mas imagine uma cidade como Belo Horizonte, que hoje tem no ônibus um transporte de mais ou menos 2,2 milhões de passageiros dia no ônibus e apenas aí 600 mil passageiros no metrô. Então você tem uma disfunção, sob o ponto de vista de mobilidade urbana, que não condiz com a cidade como Belo Horizonte, e isso tem a ver com mobilidade, bem-estar e desenvolvimento. E o que nós tivemos aí nos últimos 3, 4 anos, em 2019, finalmente, projeto esse já conhecido de várias administrações, né, em que se teria a construção da linha 2, né, com um baldeio na estação do Calafate em direção ao Barreiro, que são mais ou menos 300 mil passageiros, que certamente desafogaria o corredor da Avenida Amazonas e que viria, na realidade, se integrar ao sistema hoje da linha 1, Eldorado até o Vilarinho. E nós tivemos, a partir de 2019, num esforço que era um esforço que vinha de longos anos já, para que se pudesse ter, o metrô de Belo Horizonte pertence à Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né? Se apartou os ativos da Superintendência de Belo Horizonte e isso entrou no programa de privatização.
E se cumpriu todas essas etapas praticamente nos últimos 4 anos, em que se teve todos os estudos feitos pelo BNDES, todas as audiências públicas, referendou-se todos os estudos de tráfego econômico e financeiro para levar o metrô, de resto, como acontece em São Paulo, no Rio, em Salvador, em Fortaleza também, né? Para que isso tivesse um processo de privatização combinado com concessão. E tivemos, finalmente, a aprovação de todo esse processo por volta de setembro, pelo Tribunal de Contas da União, quando se marcou o leilão para o dia 22 de dezembro. Todo mundo esperava que fosse um presente de Natal para todos os mineiros e para os belo-horizontinos em especial. E nós tivemos aí esse processo todo sem nenhum questionamento, né? Já com o leilão marcado, e houve uma obstacularização disto pelo governo central. Não podemos esquecer de que a concessão a ser feita, e que certamente será ser feita, é pelo Estado, e a privatização pelo governo federal, porque a companhia de trens urbanos, ela pertence à União, né? Então, ou seja, é um imbróglio danado, né? É uma situação difícil de ser resolvida assim no estalo. Quando a gente ouviu a notícia em 21 de dezembro, saiu a notícia em dezembro, a gente que acompanha isso de perto, a gente não comemorou tanto, né? É mais ou menos aquele gol que você faz aos 49 minutos do segundo tempo, né? Você fala assim, é positivo, mas não vai terminar por ali a história, né? Eu sou um otimista por natureza. Eu espero que esse processo, que ele teve toda uma cadência, todas as suas etapas, né, muito bem cumpridas, que efetivamente se confirme, se adjudique esse contrato fruto do leilão. Não é? Porque nós tivemos um ganhador, não é? Isso foi feito dentro de todo o processo na Bolsa de Valores de São Paulo, e evidentemente o passo seguinte é se ter o contrato assinado pelo governo federal, e que imediatamente a isso há a concessão por parte do governo de Minas por 30 anos. Para fazer o quê? Né? Isso que é muito importante. Os recursos necessários que importariam ainda ao setor público, eles já estão no caixa da empresa. Eles não vão ser empenhados, né? Os recursos federais já estão no caixa da empresa, foi feita uma empresa específica para assumir esses ativos, e os recursos do Estado de Minas Gerais também estão destacados, né, para serem aportados agora no mês de fevereiro. Então, o conjunto desses recursos daria condição para se fazer de imediato esses investimentos. Nós estamos falando do setor privado, fazer esses investimentos, e temos aí a expansão do metrô até o Barreiro, né, toda aí a remodelação da linha 1 que precisa, e a compra dos novos trens que já seria feito pelo concessionário, o novo concessionário. A Seminas se colocou, né, numa posição incansável e com lideranças. Desde o primeiro momento. Desde o primeiro momento. Isso. E qual que é o grande... por que a Seminas viu nessa luta e desde o primeiro momento? É porque a gente precisa, quando a gente fala de avançar Belo Horizonte, a gente está falando de avançar Minas como um todo, mas a gente, sem uma ligação do metrô, sem esse transporte, a gente está perdendo dinheiro, Ataíde. De certa forma, a gente está tendo um centro da cidade cada vez mais distante das outras regiões, ou seja, a gente precisa... Então, estamos falando muito mais de mobilidade, muito mais do que mobilidade? Nós estamos falando de um salto, na realidade, em termos de qualidade de mobilidade, né? Inquestionavelmente. Mas me permita o ponto que você colocou, a Seminas fez 122 anos sem nunca ter interrompido as suas atividades na semana passada. E sempre, né, os princípios e a pauta da Seminas foi em prol das grandes causas dos mineiros, sempre. Isso aí é histórico, né? É, na realidade, a entidade mais longeva do Estado de Minas Gerais, e desde o primeiro momento, não é de agora, a Seminas se bateu, né? Eu estou dizendo lá desde 2000, 2008, 2010, para que se ultimasse a ampliação do metrô de Belo Horizonte. Então já era motivo de comemoração por parte da Associação Comercial nós termos esse leilão de fato realizado com sucesso, quando de fato houve uma situação que de certa forma é um pouco incompreensível, dado o ganho para a sociedade mineira, o ganho para os habitantes de Belo Horizonte, que se vale do transporte
público, urbano, né? E mais previsibilidade, e o que você falou, mais desenvolvimento, porque a questão do bem-estar ela está se ligada à tempestividade do traslado, né? O metrô você vai gastar no máximo 18 a 22 minutos, sabendo que é isso que você vai gastar para chegar no Barreiro e vice-versa. Né? Hoje, no corredor do Amazonas, né, que na realidade está hoje totalmente saturado, né? Com o comércio, inclusive, muito prejudicado, porque na medida que você tira um tráfego como esse, você vai certamente ter uma retrofitagem da Avenida Amazonas, você vai trazer dinâmica econômica nova, né? E principalmente aquilo que hoje é um ativo muito importante para as pessoas, bem-estar. As pessoas precisam ter bem-estar para produzirem mais, para se sentirem mais confortáveis e que, de certa forma, é aquilo que se espera de um transporte público. Veja bem que há um falso dilema de se imaginar que serviço público tem que ser só prestado pelo setor público. Não. O serviço público pode ser bem prestado e bem prestado também pelo setor privado. Sim. Nós vemos isso em outros setores e o que se espera que realmente se possa, a partir do momento que se conclua esse processo, possa um concessionário novo assumir o metrô de Belo Horizonte. E esse concessionário novo assumir o metrô de Belo Horizonte tem uma história que pode acontecer e se desembolar em 2023. É isso que a gente vai falar no próximo bloco. Rapidinho a gente volta aqui com economia e agora. Eu sei que tem gente na expectativa e que bom que a gente tem aqui alguém bem dentro do que está acontecendo e de uma instituição que está ali lutando para que isso aconteça independentemente, né, de poder governamental, ou seja, o poder econômico mesmo, né, o mercado querendo que um metrô aconteça, que a cidade aconteça. A gente vai para o intervalo e volta já já.